Olá, eu sou a Thaís e venho hoje falar sobre um assunto em que muitas pessoas têm dúvidas. Estamos passando por dias que Deus está falando muito. Não sei se é porque estamos em um período de reclusão e sem controle ou alguma previsão de quando tudo isso vai passar. Que acabamos parando e prestando mais atenção na voz de Deus e no que Ele está fazendo. Eu vejo que é um tempo em que Deus ele quer que a gente abra a nossa boca e divida o que Ele tem colocado em nós, com as pessoas. Então eu hoje venho trazer o tema Como ouvir a voz de Deus, mesmo com os barulhos na mente. Este é um tema muito amplo, tem várias ramificações, mas eu quero trazer 3 dicas para você conseguir identificar de uma forma mais clara. Se puder, pegue um caderno e uma caneta para anotar e colocar em prática depois, que será bem legal. A primeira dica é: diga sim à voz de Deus. Mas como assim, Thaís? Diga sim à sua voz e esteja pronto a obedecê-la. Lá em João 14:23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra e o meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Muitas pessoas realmente têm medo de ouvir a voz de Deus. Eu sei que Deus ele é bom, que ele é poderoso, que ele transforma, que ele guia, mas na prática, por que eu não consigo? Quando perguntamos algo para o Espírito Santo e queremos saber que direção seguir ou qual decisão devo tomar, eu preciso obedecer. Porque se nós queremos saber a opinião do Espírito Santo, se eu já tomei a minha decisão e ela não vai mudar. E é aí que algumas pessoas acabam dizendo não à voz do Espírito Santo. Elas já decidiram por si mesmas e têm medo de ouvir um não em situações em que você tinha a convicção que seria um sim. Ou melhor, você queria que fosse um sim. Tem medo de perder o controle da situação e de renunciar coisas que vai te tirar da zona de conforto para a zona de confronto. Lá em Romanos 8:28 diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E se sabemos que tudo coopera para o nosso bem, por que nós agimos assim? Porque provavelmente nós estamos acreditando em uma mentira, de que Deus não é tão bom assim, de que Ele só fica nos testando e querendo pedir coisas só para ver se nós o amamos, e de que às vezes as coisas parecem que fogem do seu controle. E Deus não é assim. Esse não é a natureza de Deus. Para vocês entenderem melhor, tempos atrás eu tinha medo de orar para Deus, entregando a minha família, e porque vinha na minha mente que quando eu fizesse esta oração, Deus ele iria me testar, assim como ele fez com Abraão e Isaac na história de Jó. E na minha mente vinha um pensamento de que a partir do momento que eu fizesse isso, que ele iria me testar e que eu não ia conseguir e que eu ia ser reprovada. Mas quando eu pude identificar que isso era uma mentira sutil de Satanás, que ele estava distorcendo a palavra de Deus para me enganar, então eu pude confiar e fazer esta oração de entrega da minha família a Deus. E ficou tudo bem, porque em Satanás não se acha nada de bom. Em João 10:10 fala que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E Jesus ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos plenamente. Deus nos ama incondicionalmente. Não há como medir. O seu amor por nós é imensurável. Mesmo não merecendo, Ele nos ama. Lá em Efésios 3:18-19, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus.
Ele quer falar conosco, Ele quer se comunicar conosco. Por isso Ele deixou a sua palavra, que é a Bíblia, e o relacionamento aberto. Temos acesso livre. Jesus fez isso por nós, quando morreu na cruz para nos salvar e para que nós tivéssemos acesso livre ao Pai, deixando o Espírito Santo para nos ensinar, aconselhar, consolar e interceder por nós. João 16:7, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Em João 16:13, para complementar, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, quando o Espírito Santo fala, é o próprio Deus falando conosco. Deus, ele espera o seu sim e o seu posicionamento, pois ele nos deu o livre arbítrio para escolhermos o caminho que vamos trilhar. Então, uma das coisas para ouvir a voz de Deus, não é a coisa, é uma das coisas para ouvir a voz de Deus é o seu sim. Porque ele é o mais interessado em querer se comunicar com você. A segunda dica é entender o que são estes barulhos na mente. Os barulhos são sons ou ruídos que fazem interferência com aquilo que realmente queremos ouvir. Um exemplo é, se eu estou assistindo TV na minha casa e coloco a minha máquina para lavar no ciclo de centrifugação, ela faz um barulho, mesmo ela estando em outro cômodo, e acaba atrapalhando aquilo que eu estou tentando prestar atenção na TV. Daí eu tenho duas opções. Ou eu vou lá e desligo a máquina para saber o que eu quero ouvir, ou eu fico ali esperando a máquina terminar. Mas pode ser que a informação importante já tenha passado. Então estes barulhos vêm em nossa mente, mas nós não precisamos aceitá-los. Mas para isso é necessário identificar a voz do nosso Pai, do nosso Deus. Existem 3 vozes em nossa mente: a de Deus, a nossa e a do inimigo. A de Deus é a voz de ensino, de esperança, de verdade, que nunca vai contra o que está na palavra. A nossa, às vezes, ela tem algumas dúvidas, mas se confunde com a de Deus por estarmos caminhando com Ele. A do inimigo é aquela voz de condenação, de acusação, que não vai dar certo, fixa no problema e vem para ceifar e diminuir. Então, quando vem em sua mente pensamentos diferentes de quem você é e de quem Deus disse que você é, preste atenção. Pode ser uma dica. E o ouvir está muito ligado à revelação, à intimidade com Deus, à obediência e no que eu realmente creio, o que eu dou importância e atenção. Nós temos que escolher todos os dias qual voz vamos ouvir, se vamos ser fortes ou fracos. Temos armas poderosas em Deus. Não podemos deixar que pensamentos virem fortalezas, mas temos armas em Deus para destruí-las. Em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos de toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Por que é muito importante prestar atenção no que eu ouço? Porque todo pensamento que vem na minha mente, eu não preciso aceitar, como eu já disse. E o que é mais importante? O que eu penso ou o que eu faço? É o que eu penso. Porque do pensamento vem nossas ações, sentimentos, a forma como eu me comunico com as pessoas. Nós temos que começar a perceber no que estamos pensando. Por isso, ouvimos muitas pessoas falando sobre metanoia, renovação de mente. Lá em Romanos 12, 2 fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma chave valiosa, renovarmos a nossa mente para que possamos viver a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Eu vou deixar aqui uma ferramenta para vocês conseguirem identificar o que se passa na mente.
Pegue um celular e coloque para despertar em horários aleatórios. Faça isso durante uma semana e anote tudo o que está na mente, naquele momento que despertar o celular. E no que está pensando. Não é para colocar o que é o certo, e sim vocês coloquem o que realmente vocês estão pensando. Perceba ao anotar se são pensamentos bons ou ruins, se são pensamentos de esperança ou de desesperança. Do que eu me alimento também influencia muito no que eu penso. Se eu vejo só notícias ruins, se eu ando com pessoas que só reclamam, provavelmente os meus pensamentos não são tão bons assim. Mas se me alimento diariamente da palavra e separo tempo com Deus, os meus pensamentos eles mudam. Então, ao identificar estes pensamentos, peguem todos os que são ruins ou de desesperança e pergunte ao Espírito Santo o porquê você está pensando nisso. Qual é a mentira que você está acreditando? Espere ele falar e assim que ele te revelar, pergunte: qual é a verdade sobre isso? Declare esta verdade e trace uma estratégia para você renovar a sua mente sobre este pensamento. Esta é uma forma de facilitar na identificação e não deixar que pensamentos barulhentos venham interferir na sua comunicação com Deus. A terceira dica é: separe um tempo para Deus. Porque aquilo que damos foco e importância é o que empoderamos. Desenvolver uma sensibilidade espiritual é necessário. Se o nosso ser interior não for construído, nós não ouviremos claramente a voz de Deus. Em Mateus 6,6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto recompensará. Nós precisamos criar em nossa rotina um estilo de vida de adoração, só que uma adoração nova, diferente, que vinha do interior. Não devemos nos encher, nós devemos nos encher por mais de Deus. Nós devemos nos encher do Espírito Santo não como uma experiência isolada, mas todos os dias. Quando nós nos enchemos, nós nos tornamos fortes com autoridade em Cristo Jesus, para que nós podemos nos encher e temos que nos esvaziar de nós mesmos. Temos que nos render do nosso ser para que possamos ter experiências inexplicáveis com Deus. Total solitude, paz e descanso no Espírito, para nos encher por mais de Deus e nos encharcar do Espírito, o rio fluindo do nosso ser. Deus, Ele quer nos encher da água da vida. Em João 4,14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Para você conseguir tirar este tempo com o Pai e ser fortalecido e cheio da presença dele, eu deixo aqui uma ferramenta do soaking. E o que é o soaking? É você se encharcar como uma esponja. É se encher e transbordar do Espírito de Deus. Como fazer isto? Vou ensinar agora. Ache um lugar, numa posição confortável. Deitado, por exemplo. Coloque uma música bem baixinho e de preferência instrumental para que você não fique cantando ou que você não saiba a letra. Aquiete o espírito, fixe os olhos em Jesus, sem distrações, permita que Deus ministre ao seu coração e espírito. Diga sim para Ele, essa é a primeira dica. Ouça a voz dele e permita que as palavras se tornem vida em você. Rejeite todo o barulho da mente, essa é a dica número 2. Gaste o tempo que for preciso fazendo isso. Evite ficar orando muitas vezes, falando tanto que não ouvimos a suave voz do Pai. Ouça e anote o que Ele te diz. Fazer isso sempre sendo intencional. Conseguiremos alcançar uma vida de adoração. E tire tempo para Deus, essa é a dica número 3. Então é isso. Deus ele fala em diversas formas, mas o ouvir é único. É único que para exercitar é necessário parar tudo o que se movimenta fora de nós e controlar o interior, principalmente os pensamentos, senão não há proveito.
Que o Espírito Santo que habita em nós nos ajude nos relacionamentos, nos ajude no relacionamento com o Pai diariamente, para que então possamos conhecê-lo e estar com os ouvidos atentos ao que ele tem a nos dizer, nos instruir e que tenhamos um coração obediente. Quando eu estava orando, o que eu poderia compartilhar com vocês, o Espírito Santo, ele me disse essas palavras. Eu gostaria de finalizar esse vídeo com essas palavras, com elas. Quando eu ouço a sua voz, tudo fica mais claro. Quando ouço a sua voz, as coisas começam a fazer sentido. Quando ouço a sua voz, eu consigo mergulhar em teu rio. Quando ouço a sua voz, eu consigo me entregar totalmente a ti. Quando ouço a sua voz, eu confio. Quando ouço a sua voz, tudo se transforma. Eu digo sim à sua voz. Que Deus abençoe a todos. Um grande beijo e até mais. Tchau!